Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 11. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11. Todos prontos? Versículo 11. Se você está pronto, diga assim: vá depressa, pastor, porque eu abri a Bíblia no lugar errado aqui. O texto que nós vamos ler agora se dá no dia da ressurreição do Senhor Jesus, né, quando Maria Madalena vai ao túmulo para preparar, né, embalsamar e, enfim, perfumar lá e completar o sepultamento. Então ela encontra o túmulo aberto, o corpo de Jesus não estava lá, né? Então ela obviamente se assusta com tudo aquilo, e aí o texto nos dá então essas informações, e nós vamos ler agora aqui. Eu falei versículo 11, não, é versículo 1, meus irmãos, desculpem. Não, é 11 mesmo, tá certo. Vamos lá, pastor, se concentra aqui. Não naquele sentido, mas se concentra aqui. Diz aqui, então, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11, diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Amém. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, graças te damos pela tua palavra e te pedimos, ó Senhor amado, que tu venhas por meio dela nos dirigir agora, ó Senhor, segundo o teu querer, para que assim, ó Pai, possamos, ó Deus, neste encontro que estamos tendo contigo aqui, nesta noite, ó Senhor, com a tua palavra, que nós possamos ouvir a tua voz, Pai, e que a tua voz, ó Senhor amado, traga sobre nós refrigério, traga sobre nós, ó Senhor, também conhecimento de ti, traga sobre nós, ó Pai, renovação espiritual, renovação de ânimo, de alegria, traga sobre nós, Senhor amado, o descortinar de um horizonte que tu nos apontes, ó Pai, por onde devemos seguir e caminhar, Pai amado. Então ajuda-nos nisso, Senhor, ajuda-nos nos próximos passos, ó Senhor, e daí por diante até, ó Senhor amado, a eternidade. Ajuda-nos hoje, ó Pai, e ajuda-nos já, em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Os evangelhos registram, a palavra de Deus, na verdade, registra 3 ocasiões em que Jesus chorou. Isso fala para nós, quando uma pessoa, vamos dizer assim, quando uma pessoa não se importa, ela dificilmente vai se envolver emocionalmente com as pessoas que estão ao seu redor. Mas quando alguém ama, essa pessoa automaticamente está afetada, sofre, afetada, pelas emoções, sejam elas de alegria ou de tristeza, daqueles a quem ela ama. Não tem como.
o amor, né, que nós tantas vezes chamamos de afeto, nos leva justamente a isso. E a palavra afeto fala sobre isso mesmo, aquilo que nos afeta, aquilo que mexe conosco, aquilo ou aqueles que mexem conosco. E Jesus, ele sendo Deus encarnado, tendo deixado a sua glória celestial, não é isso? Segundo o plano divino, e habitado em carne humana, nascido como criança, um bebê, vivendo como homem, isso mostra que no plano de Deus está claro aqui que a motivação de Deus conosco é amor, porque Ele identificou-se conosco. Ele se fez homem para identificar-se conosco. Então Ele não só se identificou conosco, vamos dizer assim, porque andou pelas ruas empoeiradas da Judéia, ou da Galiléia também, mas Ele também se identificou conosco, porque Ele ao se fazer carne, ao estar habitando entre nós, Ele se envolveu e mostrou que o seu envolvimento, desde sempre, desde a eternidade, para conosco sempre foi afetivo, sempre foi de amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Isso faz parte de quem Deus é, não é? Não é simplesmente Deus ama, Deus é amor. E esse amor se manifestou de modo mais claro por meio de Jesus, não só na sua crucificação, que é obviamente a principal prova de amor que nós temos da parte dele, não é? Porque ele se entregou em nosso favor, mas também na sua própria vida. Porque o simples fato dele estar entre nós já denota amor, porque ele deixou a sua glória celeste, ele deixou, digamos assim, a mansão celestial para habitar no meio de uma gente, de um povo, né, como nós aqui, como outros tantos, cheio de erros, cheios de pecados, cheios de contradições e muitas e muitas vezes ingratos mesmo nos nossos comportamentos, nas nossas ações. Mas aqui diz a palavra de Deus nos fala de 3 ocasiões em que Jesus chorou. E eu queria só falar sobre elas rapidamente, para que nós possamos dar continuidade à nossa reflexão. A primeira que a Bíblia, olhando assim por ordem cronológica, a primeira ocasião que a Bíblia registra foi diante do túmulo de Lázaro. Né? Lázaro morreu e Jesus estava distante, e ainda demorou 4 dias até voltar para o lugar onde Lázaro estava, né? E Lázaro era muito amigo dele, assim como as 2 irmãs de Lázaro, Maria e Marta. E aí então, quando Jesus volta, mesmo sabendo, e ele já tinha declarado aos seus discípulos, enquanto estava distante, ele tinha declarado aos seus discípulos que aquilo que estava acontecendo era para a glória de Deus. Já estava previsto que ele iria ressuscitar Lázaro, mesmo sabendo o que ele estava para fazer. Quando ele viu a irmã de Lázaro, né, lá em Evangelho de João, capítulo 11, você pode puxar um pouquinho atrás se você quiser conferir, não é? Lá no capítulo 11 do Evangelho de João, no versículo 32, quando ele chega perto da casa de Lázaro, veio Maria, não a Madalena, mas a irmã de Lázaro, ela chegou ao lugar onde estava Jesus e ao vê-lo lançou-se-lhe aos pés, versículo 32, capítulo 11, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E aí a Bíblia fala aqui num versículo muito pequenininho, versículo 35, ficou bem destacado: Jesus chorou, mesmo sabendo o que estava para fazer, mesmo sabendo que ia ressuscitar a Lázaro, mesmo sabendo que a dor daquelas pessoas que estavam diante dele ali chorando, num próximo momento, muito próximo mesmo, nos próximos minutos, se converteria em alegria, em riso, em surpresa, em êxtase. Ainda assim ele se identificou com aqueles que choravam, com Maria e com os outros em volta que pranteavam a morte de Lázaro, e ele chorou. O nosso Senhor é esse Senhor que se importa com os nossos sentimentos. Uma das coisas interessantes de se importar com o sentimento de outra pessoa é saber respeitar o sentimento como sendo próprio daquela pessoa. Se alguém sofre, ainda que nos pareça besteira, porque às vezes você olha para uma pessoa e diz: que nada, não precisa isso, né? Mas
Jesus respeitou, ele não chegou e disse, Maria, calma, deixa comigo. Ele não menosprezou de modo algum aquele momento, ele na verdade se identificou e ele chorou junto. Saber respeitar o sentimento do outro, mesmo que lhe pareça naquele momento desnecessário, infantil, reconhecer que o sofrimento do outro é de fato doído, já que o outro está se queixando, não é importantíssimo para que nós mostremos identificação. A palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Amém? Então, respeitar, reconhecer a dor do outro, mesmo que não seja a sua, mesmo que você não passasse por aquela dor se estivesse passando pela mesma situação, é fundamental para externar amor. E o Senhor Jesus, tendo toda a certeza do que faria instantes depois, ele também se comoveu, porque o que importou para ele não era o que ele ia fazer, mas era o que estava acontecendo naquele momento dentro do coração da Maria. Não era quem ele era e quem ele podia fazer que estava contando para ele tão somente, contava também o que aquela pessoinha frágil, temporal, mortal, pecadora e em crise de fé sentia naquele momento. Ele se identifica conosco, mesmo quando os nossos sofrimentos são bobos e passageiros. Não era o caso dela, era um sofrimento e tanto. Mesmo quando os nossos sofrimentos serão resolvidos por ele, ele se identifica conosco, porque ele é amor, porque ele nos ama. Amém? Isso é importante, nós lembrarmos dessas coisas. A sua história, os seus problemas não passam diante de Deus como coisas à toa, mas o Senhor está atento às nossas necessidades também. Amém? Ele cuida de nós com zelo e com atenção e com carinho. O nosso Deus se importa conosco. Amém? Ele se importa. Outra ocasião em que Jesus chorou, não é? E volto a dizer, cronologicamente estão dispostas aqui as situações, foi quando ele, ao chegar diante de Jerusalém, ao ver Jerusalém, então ele pranteia, ele olha para Jerusalém e ele sente a dor da rejeição que aquele povo, tendo ouvido a sua pregação, durante muito tempo, tendo ouvido a mensagem que já vinha sendo pregada, tendo ouvido os profetas que vieram antes dele, todavia, permanecia um povo duro. E quando ele olhou para Jerusalém, é óbvio que ele não chorou pelos muros de uma cidade, nem pelas casas de uma cidade, mas pelo povo que aquela cidade abrigava e representava, o povo que era povo de Deus, mas que ainda assim, sistematicamente ou continuamente rejeitavam a oferta de graça do Senhor e incorriam em pecados, em abandono da fé, em abandono do próprio Deus. E ele então, diante de Jerusalém, diante da visão de Jerusalém, Jesus pranteia, Jesus chora, porque ele sabia, porque naquele momento ele chora em saber que aquela cidade e aquele povo estava debaixo de juízo pela rejeição do Messias, que o Messias prometido, que Deus agora trazia diante deles. Então o Senhor Jesus, ele chorou por quê? Ele chorou porque ele, apesar de ter acabado de entrar em grande triunfo em Jerusalém, ele entrou mais cedo, e foi recebido em grande triunfo. Quando ele saiu, ele olhou para trás e ele viu Jerusalém, e então ele chorou naquele momento, porque ele viu que aquela nação, os judeus, aqueles habitantes ali, a grande maioria daquelas pessoas tinham desperdiçado as suas oportunidades, porque ignoravam o tempo da sua visitação, o tempo da vinda do Messias, que o Messias estava presente, a oportunidade estava aberta para eles. Quando ele olhou para dentro também, olhando para Jerusalém, ele olhou para dentro da situação, para dentro do povo, e ele viu a cegueira espiritual no coração do povo. Quando ele olhou para Jerusalém, ele viu as atividades religiosas daquele povo que estavam caducas, que eram meras tradições de homens, que estavam vencidas, que já não eram mais compatíveis com aquele momento, com o propósito de Deus. Inaugurava-se uma outra era, e aquelas pessoas estavam agarradas nas suas tradições,
sem conseguir então enxergar, né, a graça oferecida a eles por meio de Jesus. Ele olhou para aquele lugar, né, e ele chorou porque ele viu o terrível julgamento que estava para vir sobre Jerusalém, que foi destruída pelos romanos na década de 70, né, daquele século, do primeiro século, mas também sobre o povo, né, que não seria apenas alvo de julgamento no sentido da destruição que os romanos promoveriam ali por causa de rebeliões, mas na verdade estavam sob julgamento divino por causa da rejeição do próprio Messias. E meus irmãos, é importante que nós compreendamos que aquela gente não era pior do que nós. Entende? Aquele povo não era por natureza pior do que nós. Hoje ainda há crentes, ou há pessoas, vamos dizer, evangélicos, há gente que é reputada como povo de Deus, há grupos reputados como povo de Deus, que estão rejeitando a graça do Senhor, que estão rejeitando o chamado do Senhor, que estão vivendo de um modo que não tem nada a ver com o Senhor. Em qualquer lugar, nesta igreja, tem gente que, sendo aparentemente para nós, povo de Deus, tem voltado sistematicamente as costas para o Senhor, ao invés de abraçá-lo como grande Messias, como aquele que vem para redimir, para salvar, como aquele que vem para perdoar, como aquele que vem para transformar as nossas vidas. E não pense que o Senhor está indiferente a isso. O mesmo Jesus que chorou por Jerusalém, né? Também ele se entristece quando nós rejeitamos a sua oferta de graça, quando nós andamos por um caminho, quando nós, a exemplo daquele povo de Jerusalém, como alguns dos líderes religiosos da época disseram, não queremos que ele reine sobre nós. Quando nós nos rebelamos e fazemos as coisas do nosso jeito, o que nós estamos fazendo é dizendo, eu não quero que ele reine sobre mim. Jesus chorou por aquele povo, né? Certamente ele também se entristece com muita coisa que este povo, e desta igreja também, faz em rejeição à sua vontade. Ele se importa conosco. Ele não odeia o que se rebela. Aquele que se rebela, aquele que anda pelo seu próprio caminho, aquele que diz, não, eu governo a minha vida, esse, na verdade, entristece o Espírito de Deus. Jesus chorou à vista de Jerusalém. Será que ele não chora pelas nossas vidas quando nós estamos... Quando ele chorou lá em Jerusalém, olhando para Jerusalém, ele chorou por você também. Ele chorou por nós também. Ele olhou, ele lembrou, ele viu cada um de nós e as nossas rebeliões. Não entristeçais o Espírito de Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Amém? E cronologicamente, a terceira vez, na verdade não está nos evangelhos propriamente a expressão que diz que Jesus chorou, mas lá em Hebreus reputa aquele momento que Lucas descreve lá no jardim do Getsêmani, quando Jesus em grande agonia, a tal ponto de suar gotas de sangue. Então lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, Hebreus diz que Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da piedade. Está se referindo àquele momento do Getsêmani. Lá em Hebreus fala que ele, com grande sofrimento e lágrimas, ele chorou no Getsêmani, porque ele estava recebendo naquele momento, ele estava para receber o fardo do pecado que recaía sobre todos nós. De tal modo ele nos amou, que ele recebeu sobre si o castigo que cabia a nós. E no jardim do Getsêmani, ele estava em agonia justamente por isso, por ter noção de todo o peso que convergeria sobre ele na cruz do Calvário. Então, o que nós devemos fazer com este que chorou identificado com os nossos pecados?
e com a condenação que deveria cair sobre nós ou recair sobre nós, nós devemos fazer com que o sacrifício dele seja honrado, né, pela nossa vida de comunhão com ele e de andar na graça que nos foi oferecida. Amém? Não fazer do sacrifício de Jesus uma coisa à toa, mas valorizá-lo simplesmente vivendo segundo o chamamento que Cristo tem para nós a partir da justificação que ele fez por nós. Ele nos comprou por um preço, meus irmãos. E nós somos dele agora. Amém? Nós os que cremos. Então veja, Jesus chorou porque uma mulher chorava, mesmo sabendo ele o que estava para fazer. Jesus chorou porque um povo o rejeitava e não reconheceu a ele como Messias, não o recebeu. Jesus chorou pelo fardo dos nossos pecados. A palavra de Deus diz lá em Isaías, capítulo 53, versículo 3, que Jesus era, profeticamente falando sobre Jesus, ele era homem de dores e que sabe o que é padecer, sofrer. Descreve Jesus como homem de dores e que sabe o que é sofrer. E aí então, nós lemos esse texto, no qual nós vimos Maria Madalena diante do túmulo de Jesus, entristecida e angustiada, porque aquele que ela amava como mestre, como Senhor, não só ela, mas os demais discípulos, aquele com quem ela andou, não fica bem descrito quanto tempo, mas dentro daquele período de 3 anos e pouco do seu ministério terreno, vamos dizer assim, aquele que ela aprendeu a se deliciar com as palavras dele, a sentar e ouvir, a ser acolhida como alguém que podia estar presente perto de um mestre. Olha, os mestres de Israel, eles não respeitavam as mulheres. Eles agradeciam a Deus porque não tinham nascido mulher. Mas Jesus era um mestre diferente, que andava e mulheres andavam com ele. E ouviam e eram discipuladas por ele. As mulheres numa sinagoga ficavam separadas do homem, atrás de uma grade, de um lugar qualquer. No templo, nem pensar. Mas com Jesus, e essa mulher que havia aprendido tanto dele, agora via o túmulo vazio e ela só queria o corpo, para que ela pudesse prestar, digamos assim, as honras, as homenagens típicas de um judeu, já que ele foi enterrado às pressas, porque já estava para começar o sábado, e no sábado não se podia fazer essas coisas. Ela foi lá para ter um último gesto de cuidado. E ela, ao ver aquele ao ver aquele lugar vazio, os discípulos, ao verem aquilo, saíram e ela ficou lá e olhando para dentro da sepultura, que mais parecia uma caverna, não era um túmulo como nós vemos hoje nos nossos cemitérios. Olhando para aquele buraco, se abaixando para olhar dentro, ela viu 2 anjos. E eles perguntaram para ela: por que você chora? E ela começou a falar: porque levaram, vamos ler aqui textualmente, capítulo 20. Por que choras? Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Imagina a tristeza e a dor daquela mulher. Já tinham levado a pessoa, o ser vivo Jesus, o homem, a personalidade, aquele que podia falar. Agora até o corpo que ela queria honrar, agora tinha sido, estava sumido da presença dela. Ela imaginou que tivesse sido roubado. E aí em seguida ela chora, e quando ela chora, então, continua chorando, então, versículo 14, ela se volta para trás, ela se volta para trás e ela vê Jesus. E ela não reconheceu que era Jesus, talvez não tenha olhado de modo direto, até porque uma mulher naqueles tempos não falaria com um estranho,
muito de perto e não encararia, teria uma série de restrições para isso. E ela olhou e não reconheceu. E ela disse, e ele perguntou para ela naquele momento: por que choras? Ela viu Jesus, Jesus não reconheceu, mas Jesus perguntou para ela: por que choras? Nós vimos por que Jesus chorou. Mas agora aquele que chorara, ao menos 3 vezes foi relatado na palavra de Deus, aquele que antes chorara, como nós vimos agora pergunta para ela: por que tu choras? Não que ele não soubesse. Mas essa pergunta também transborda para nós: quais são as nossas razões de chorar? Você sabe por que ela chorava? Porque ela não se lembrou das vezes que ele falou que era necessário que ele morresse. Porque ela não compreendeu que aquilo tinha que acontecer. Porque ela não compreendeu que ele havia ressuscitado e não sido roubado. Não o seu corpo sido roubado, mas ele havia ressuscitado. Essa era a razão dela chorar. Porque o pouco de esperança dela estava sendo roubado diante dela. Ou pelo menos ela achou que estava sendo, que tinha sido. Porque ela não conseguia perceber que ele estava vivo. E essa, na verdade, era a razão por que ela chorava. Porque ela não estava percebendo Jesus como um vivo, mas como um morto cujo corpo havia sido tirado. Essa talvez seja a grande razão porque muitos de nós choramos às vezes. Não um choro curto, mas um choro às vezes prolongado, porque não percebemos que Jesus está vivo e continua presente, que a nossa esperança está viva diante de nós. Ele perguntou para ela: por que choras? Que na verdade havia uma resposta implícita nisso. Você não tem razão de chorar. Porque eu vivo. Essa era a resposta implícita. E quando ela olhou mais detidamente, ela reconheceu que era Jesus. Quando ela se aproximou, ela chorou, ele perguntou para ela: por que choras? Vamos ao texto. A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe reconheceu e disse em hebraico: Mestre, Raboni, mestre. Quando ele falou com ela pessoalmente, ela reconheceu que era ele, ela reconheceu que ele estava vivo, ela já não tinha mais razões de chorar. Muitas vezes a razão de nós chorarmos é estarmos distantes dessa verdade. Jesus não está alheio, não está distante, não está morto, Ele está presente, Ele está vivo e Ele ainda é o Senhor pessoal. Ele conhece o nosso nome e nós conhecemos a voz dEle. E quando Ele fala conosco de modo pessoal, então nós descobrimos que não há razão para chorar. Ou que as nossas razões, na verdade, não são suficientes. Mas há razão para termos esperança e sermos curados dos nossos medos, da nossa tristeza, dos nossos desesperos, por assim dizer. Ela precisava se encontrar de novo com essa realidade. Jesus vivo. E é o que nós precisamos fazer todo dia. Nos encontrar de novo com essa verdade. O nosso Redentor vive. Ele está presente. E Ele é pessoal. Ele conhece o nosso nome, a nossa história. E uma palavrinha dele, se nós pararmos de falar e lamentar, e pararmos um pouquinho para escutar, nós ouviremos a sua voz. E o nosso coração será consolado. E a esperança tomará lugar onde havia desespero e tristeza.
E nós não iremos atrás da notícia de um corpo, mas nós iremos atrás daqueles que não sabem a notícia, anunciar que não existe um corpo sem vida, existe um Deus vivo, em quem podemos esperar e de quem podemos ouvir a voz. Por que tu choras? O que nós procuramos? Quem procuras? Por que choras? Feche seus olhos no seu lugar. Por que choramos se Ele está vivo? Por quem procuramos se nós já fomos achados de Deus e Ele está perto daqueles que o invocam? Porque olhamos pelos cantos e para dentro da sepultura, para dentro dos buracos, ao invés de olharmos na cara daquele que nos pergunta: por que choras? E que nos conhece pelo nosso nome, conhece a nossa história. Porque procuramos por mortos, por coisas mortas, quando o nosso Senhor vive. Porque Maria olhava para o buraco e não olhava para o rosto daquele que lhe falava. Se ele que falava com ela era justamente tudo o que ela precisava. Pois Ele mesmo nos conhece, sabe o nosso nome, a nossa história, está diante de nós pelo Seu Espírito e nos indaga: por que choras e o que procuras? Por que procurar se Ele já está aqui? Então agora olha para dentro da tua vida. Talvez não nesse momento, mas talvez de vez em quando você seja assolado por uma tristeza, por um choro, por uma preocupação, uma inquietação que tem pesado na sua vida. Talvez sejam circunstâncias recentes ou presentes mesmo, sombras de morte, sombras que se projetaram sobre o teu caminho, de tal modo que agora caminha em trevas, quando na verdade foi chamado para caminhar em luz. Aquele que chorou conduído por uma mulher triste, aquele que chorou à vista da cidade de Jerusalém, conduído por um povo rebelde e resistente à sua voz, aquele que chorou pelo fardo dos nossos pecados, este mesmo, que foi homem de dores e que sabe o que é sofrer, este mesmo que, deixando a sua glória, onde não havia dor, tristeza, pranto, nenhuma escassez, nenhuma necessidade, este mesmo que nos amou de tal modo, que veio habitar entre nós, este mesmo que nos amou de tal modo, que se entregou para morrer em nosso lugar, este mesmo permanentemente está conosco na pessoa do Espírito Santo. Temos um Consolador, o Espírito Santo de Deus. Temos um advogado nas regiões celestiais. Um Cordeiro que foi sacrificado em nosso favor, que nos reconciliou com o Pai de tal modo que agora nós somos amigos e não inimigos de Deus.
Ele nos estendeu amizade. Ele está conosco, porque choras e o que procuras. Se Ele está vivo, se Ele é poderoso, se Ele nos ama, já que Ele está vivo, é poderoso e nos ama. Senhor amado, em nome de Jesus, vem consolar, ó Pai amado, o coração de cada um daqueles, ó Deus, que tem passado por tribulação, que muitas vezes perdem a visão de que de fato Tu estás operando, Tu estás, ó Senhor, nos guardando, Tu estás, ó Senhor, agindo em nosso favor. Mas muitas vezes, ó Pai amado, as dores nos fazem esquecer das verdades e nós só pensamos no buraco, na sepultura, nas memórias traumáticas. Deus Santo, chama-nos e desvia os nossos olhos para a Tua face, Senhor. Para que vejamos, ó Senhor, que estamos diante de mais do que um jardineiro, mas do Criador de tudo o que existe e de nós mesmos. Obrigado por Te identificares, ó Senhor, com as nossas dores. Vem agora, Senhor, curar-nos, ó Deus. Mostrar, ó Senhor amado, a cada um de nós que o nosso pranto pode sim durar uma noite, mas pela manhã a alegria tem que retornar. Vem lembrar a cada um de nós, Senhor, que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão em júbilo com os feixes da colheita nos braços. Lembra-nos, Senhor, que não havemos de procurar outro, porque já fomos encontrados por Ti. E diante de nós e em nossas vidas está aquele que é todo-poderoso e que nos ama. Obrigado, Senhor. Não permita que nos esqueçamos dessas verdades, mas que elas saltem aos nossos olhos, que elas pulem no nosso coração, até que nós saibamos que a razão da nossa esperança é a Tua misericórdia que se renova a cada dia para conosco, cada manhã. Obrigado, Senhor. Opera essa consolação em nós, em nome de Jesus. Amém e amém.